Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, literalmente, é um grande divisor de águas para nós. É o primeiro programa da nova temporada, nós estamos indo para a terceira temporada. Estrutura nova, estrutura própria. Agradecer a cada um de vocês, agradecer a cada um que nos auxilia compartilhando, curtindo, assistindo os nossos vídeos, né? Aos convidados, né? Tão selecionados por você, que nos dá as dicas, que pede os assuntos. E olha que cenário maravilhoso, né? Que literalmente assim, nós estamos muito felizes, uma estrutura diferenciada. Aguarde que vem muitas coisas boas ainda por aí. Vamos incrementando cada vez mais os nossos episódios e você vai sentindo a diferença, a qualidade, porque se os convidados já são extremamente excelentes, com certeza a estrutura vai começar a acompanhar cada vez mais o nível dos convidados que aqui estão e os assuntos que são abordados. Isso tudo é para você, que está junto conosco. Aquilo que eu falo sempre, estejamos no topo, estejamos juntos fazendo uma sociedade cada vez melhor. Então, de novo, nossos agradecimentos muito especiais a cada um e aguarde que hoje é só o pontapé inicial de muita coisa que está chegando por aí e essa estrutura é para você, é pensada a cada episódio. Olá, Sheila, tudo bem? E aí, pessoal, que prazer estar aqui então no nosso novo espaço, terceira temporada iniciando e hoje com uma convidada muito especial, inclusive uma convidada que já nos presenteou no nosso primeiro episódio da terceira temporada. A gente já foi recebido aqui com cuca, café, então hoje o episódio vai ser incrível. Lembrar você de passar lá no nosso Instagram, se inscrever lá seguir lá no Instagram, para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, mandar perguntas para os convidados, assistir os nossos Reels com os cortes que a gente faz selecionados aqui das entrevistas. E para você que está assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever. Edinho, Mazinho, você sabe quantos % da nossa audiência assistem os episódios e não são inscritos? O Edinho sabe. Tem um palpite? Não faço nem ideia. Mais de 70%. Caramba! Então, mais de 70% da nossa audiência assiste o conteúdo e não é inscrito no canal. Então, nos ajude. Se inscreva no canal para nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Você pode ouvir esse conteúdo também em áudio. Nos procure em qualquer plataforma, escolha a sua favorita, Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, estamos em todas. E lá você fica por dentro também de tudo que está acontecendo aqui no Topo. E aí, Dinho, como é que tá? Tudo certo? Fala, pessoal. Fala, Sheila. É um prazer estar aqui, né? Nosso novo estúdio. Um estúdio feito, pensado para o podcast. Então, cada vez mais, como o Mazinho falou, a gente vai estar aperfeiçoando ele para ficar ainda melhor, para ficar à altura dos altos convidados que a gente consegue trazer aqui, que você indica. Lembrar que a gente está no episódio número 90, isso mesmo, já são 89 episódios e agora o episódio número 90 para você se deliciar aí do mais puro conteúdo de empreendedorismo nos mais variados segmentos. E lembrar quem está patrocinando isso tudo, né? Agradecer muito o Sebrae. O Sebrae é nosso parceiro aí, fomenta muito o empreendedorismo. O Sebrae sempre está junto aí, incentivando, ensinando a fazer um plano de negócio, ensinando a calcular o custo do produto. Então, você que está pensando em empreender e não sabe por onde começar, busca o Sebrae, vai lá no Instagram, @SebraeSC, veja como eles podem te ajudar. Existe um programa chamado Empretec, que é fantástico. Mais da metade dos nossos convidados passaram por lá, fizeram essa formação e aprenderam a como começar um negócio. Porque, geralmente, né, as empresas elas têm no terceiro ano um fator divisor de águas. Geralmente, elas quebram no terceiro ano. Se elas passam desse terceiro ano, elas se tornam sólidas. Então, para você passar do terceiro ano, você tem que estar muito bem embasado. Então, busca o Sebrae, se embase, faça o melhor plano de negócio possível, porque você tem certeza que com sua vontade, com o seu desejo e com um plano de negócio bem feito, você vai muito longe. Então, @SebraeSC. E também está conosco, a partir desse episódio, a Econova. A Econova, que é uma empresa aqui da nossa região, focada em tecnologia e processos de produtos químicos para a indústria têxtil. Ela tem auxiliares e corantes para toda a parte de tinturaria, estamparia. Então, você que tem empresa têxtil, busca a Econova, que ela tem os melhores produtos. Siga lá no Instagram, @Econova. Mazinho, quem está conosco hoje? Olha, primeiro eu queria me penitenciar, porque na realidade a gente está num formato novo. Eu, em vez de passar por Edinho, passei por Sheila, está na minha reta aqui. Então é isso, é um formato novo, diferente, muito mais agradável, uma estrutura fantástica. De fato, como eu digo, você vai aproveitar e vai perceber aí com o andamento dos episódios. Nós mesmos temos que nos acostumar, porque realmente a mudança é grande. Mas eu também queria agradecer aqui, deixar rapidamente registrado para o Diego,
nosso grande parceiro, eterno parceiro da Melhores Imóveis, nos cedeu gratuitamente, gentilmente, toda a estrutura da empresa, e hoje nós estamos aqui, graças também ao Diego, por ter acreditado em nós, durante este 1 ano e meio, nos cedido as suas instalações, para que a gente pudesse, então, alcançar voos maiores. Então, Diego, o agradecimento do fundo da alma e do coração. Olha, hoje está conosco aqui uma convidada muito especial. Nós vamos conversar sobre várias situações que vão ao encontro das pessoas diretamente, é o público dela, ela tem toda a maestria para estar tratando desse assunto. Então, honrosamente está aqui conosco a Janaína Costa, da Jana Costa Terapias. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui inaugurando esse novo estúdio. E com essa paisagem maravilhosa, né? Já gostei da energia, já trouxe cuca para a gente já se empolgar. E é isso aí. É ótimo, a sua presença para nós é muito especial. Eu queria exatamente já partir bem do princípio mesmo, né? Porque falar em terapias, evidentemente que nós temos muita coisa a conversarmos sobre isso. As pessoas, né, têm percepções, tem muita lenda sobre isso também, muita informação equivocada, mas como é que inicia a Janaína exatamente nesta área? Como é que começa isso em si na tua atuação profissional? Então, a Jana Costa, ela iniciou em 2019, né? Eu digo que se a gente não tem um propósito, a gente desiste rápido, porque eu saí da empresa onde eu trabalhava, eu sempre trabalhei 20 e poucos anos na área de vendas, né? Desde os meus 13 anos eu trabalhava com vendas e só não vendi Bíblia até hoje, eu falo, né? O resto já vendi de tudo, Bíblia e a mãe, né? O resto a gente dá um jeito, a gente tem lábia. Mas eu sempre era uma pessoa que eu me sentia uma águia de asas presas dentro da empresa, né? Eu acabei um curso de gestão de RH e a professora me falou: nossa, você é muito líder, você tem que, né, explorar isso. Eu olhei para a empresa onde eu estava e falei: gente, onde é que eu vou crescer aqui, né? E se eu saísse dali, eu iria ganhar no mínimo 3 vezes menos. E eu falei: gente, eu vou fazer algo que eu goste e eu vou acreditar que eu posso muito mais, né? E em 2019, setembro de 2019, eu me desliguei dessa empresa. E eu já estava estudando, né, massoterapia na época, porque eu pensei: o que eu gosto de fazer? Com 10 anos de idade, eu fazia tapete de crochê para vender para as minhas tias, né? Então, eu sempre trabalhei muito com as mãos, né, artesanato, eu sempre tive mais de uma renda. E eu comecei a estudar, a pensar, e falei: gente, eu ia no setor do financeiro e eu estava sempre com a mão, né, na minha amiga, fazendo massagem no pescoço dela enquanto ela olhava as notas fiscais, eu sempre tendo esse contato, como diz uma aluna minha, muito taut, né? E aí eu falei: vou estudar isso, vou ir a fundo, mas nunca pensei no retorno financeiro, né? Pensei em fazer o que eu gostava. E aí eu já estava fazendo um curso, quando eu me desliguei dessa empresa, já estava fazendo curso de maço. E nesses 6 primeiros meses de anatomia, eu não tive paciência para começar a prática, então eu já comecei a fazer outros cursos que eu já colocasse a mão na massa. E partiu daí, abri dentro do meu apartamento, eu fiz uma maca e botei um espelho, um tapetão, e comecei, sentei, né, comprei uma mesinha e falei: agora é comigo, né? Bateu aquela ansiedade. E dali eu comecei a acreditar muito. Em fevereiro do ano seguinte, eu engravidei e logo depois veio a pandemia. Então, a minha gestação era de risco, eu não pude trabalhar e a pandemia também fechou tudo. Então, eu digo que se eu tivesse... Eu recebi propostas dos concorrentes da empresa na época para eu voltar, né? Porque, graças a Deus, tudo que eu fiz muito bem feito até hoje, né? Eu falo para minha filha: se você for enxugar a louça, você enxugue bem enxugado. Se não for para enxugar bem enxugado, você não enxuga. Então, tudo que eu fiz, por mais que eu não amava aquilo, eu fazia muito bem feito. Então, eu tive proposta de concorrente da empresa onde eu trabalhava. E eu falei: gente, eu quero fazer o que eu gosto. E segui nessa linha. Gestei o meu segundo filho, voltei a trabalhar bem no final da gestação, que o médico autorizou ali, né? E então, assim, foi difícil porque eu fiquei um tempo parada, né? E eu falei: tá, vai nascer, o que eu faço, né? Será que eu volto para o mercado? Mantive a minha ideia. E com 8 meses e meio eu estava lá fazendo curso, não parei de fazer curso. Eu acho que desde 2019 eu sempre falo para os meus alunos que não é um curso que vai mudar a tua vida, né? A gente sempre tem que procurar, sempre estar estudando.
E daí para cá só teve um curso atrás do outro, proposta de dar aula, e agora eu, né, dou aula, eu cuido desses alunos e eu amo muito o que eu faço, né? Então eu estava doente onde eu estava trabalhando, né? Eu vi que não adianta tu ganhar um dinheiro enorme se você não está feliz, né? Então eu acho que tem que ter força de vontade para sair dessa zona de conforto que a gente tem, que garante as nossas, né, parcelas, as nossas dívidas, né, vamos dizer assim. Mas é um desafio, né? Porque você decide empreender e aí já vem a pandemia e aí gravidez. Então, é você por você mesmo. Então, várias coisas que poderiam fazer você desistir. Muito difícil, foi muito difícil. E eu sempre comento com os meus alunos, inclusive, que às vezes muitas pessoas elas dependem da aprovação dos outros, né? Dependem de alguém motivar a gente. E motivação não é uma coisa que tem que vir de dentro, né? Então, a minha família não me apoiou muito, não, quando eu decidi sair da CLT e abrir. E demorou para o meu pai, principalmente, acreditar assim, que, né? Até o momento que eu falei, pai, eu ganhei já tanto, né? X valor, né? E aí ele falou, nossa, tudo isso? Eu falei, E eu sempre falo para os meus alunos que o dinheiro é a consequência. Porque na área de terapia, a gente tem que, primeiro, para trabalhar com terapia, com massagem, com, né, vários tipos de terapia que eu trabalho, a gente tem que gostar do ser humano, amar o próximo, né? E entender que a nossa mão é a cura, né? O tempo da gente é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, né? E as pessoas não entendem isso. Então, quando o cliente está dentro da minha sala, eu torno aquela 1 hora dele a coisa mais preciosa que ele vai ter naquele dia, pelo menos, né? Então, eu mudei um pouco o foco do que eu aprendi dentro de sala, porque às vezes a gente aprende que assim, você vai fazer uma ventosa terapia é um valor, uma pedra quente é outro valor. Cada coisa é como se fosse um cardápio de restaurante. E eu nunca gostei muito disso. Porque eu pensei assim, poxa, a pessoa está dando 1 hora da vida dela para estar ali. Quem é mãe, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente ter 1 hora de paz, né? Então, eu pensei, gente, eu vou fazer um blend, eu vou fazer tudo o que eu sei. E aí, dentro daquela 1 hora, tudo que eu posso fazer, eu faço, de terapia que eu sei. Né? Se eu vejo que é uma pessoa que chega ansiosa, eu uso a cromoterapia. Se é uma pessoa que eu sinto que ela precisa conversar mais, eu boto ela num escalda-pés e dou um chazinho antes de a gente deitar na maca. Então, assim, a gente tem que sentir também, né? E fácil não é. Mas se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Eu não posso depender de ninguém para eu crescer na vida, né? Vamos dizer assim, para eu ir lá, acordar e dizer, eu vou conseguir. Eu vou ser melhor naquilo ali. Então, eu tenho muito isso para mim, assim, sabe? Ô, Janaína, sabe o que você falou tudo é muito importante, mas um destaque que eu daria em especial, mexe muito comigo, essa questão da consequência que o dinheiro acaba ocasionando, porque como professor, e eu dei aula até recentemente, inclusive ainda para o ensino médio, os alunos do ensino médio, no 3º ano, eles vêm muito com essa pergunta. Professor, o que eu faço na faculdade? Eu não sei o que eu quero fazer, mas o que dá dinheiro? O que dá dinheiro? E aí eu digo assim, sabe o que dá dinheiro? O que, professor? O que dá dinheiro? Tudo. Desde que tu faça com amor. É verdade. Desde que tu te dedique, que tu goste daquilo que tu faz, que quando tu gosta do que tu faz diferente. Exatamente. Tu vai além, tu vai fazer diferente do que todo mundo já faz. Porque mas, tem tudo de tudo, né? Isso aí. Tudo de tudo. Mas hoje o imediatismo é muito grande, então, na mídia, então, por exemplo, eu sou da área de TI, essa é a minha área. Então, peraí, vamos pegar os caras mais ricos do mundo. A maior parte são da TI. Então eu faço TI. Não, em TI também tem empresa que quebra, tem falência, tem pessoas desempregadas. Claro que o cenário em si é muito mais positivo do que negativo, mas, de novo, vai depender de você. Então, isso é muito importante, porque eu queria destacar, e se você romper essa tua amarra, poxa, abrir mão do teu emprego, quanta gente que está nos assistindo nesse momento, que tu estás botando um baita ponto de interrogação na cabeça e dizendo, caraca, por que eu não consigo também? Por que eu não consigo fazer como ela, buscar a minha independência daquilo que eu gosto de fazer, independente do que seja? Mas aí eu queria te perguntar, e a pressão da família? E a pressão dos amigos? A pressão que você mesmo colocou em ti, e nos bastidores a gente estava conversando, por favor, se tu puderes repetir, tu não eras mais tão jovem, tu não estavas começando a tua carreira para tu romper isso.
Coloca um pouco para as pessoas como é que foi enfrentar esses desafios contigo mesmo e provar, para tu mostrasse agora há pouco, inclusive para o teu pai, dissesse, olha pai, ganhei isto. Ou seja, quando você dá a devolutiva para o teu pai, é uma forma de provar para ele, que com certeza também não estava seguro e é natural, mas pai, eu consigo. Por favor, Gerleila. Até os 30 anos eu era frustrada, né? Hoje eu estou com quase 38, né? E aí vem aquela pressão, né, psicológica. Meu Deus, meus irmãos todos bem-sucedidos e eu ali ainda, né? Então, eu acredito que é uma das partes mais difíceis, assim. E eu vou dizer que até janeiro do ano passado eu estava limpando casa, né? Trabalhando de faxineira. E eu falo para os meus alunos, cara, coloca a meta lá na frente. Não importa que tu tenha que desviar um pouco, o importante é tu seguir. Porque eu penso assim, a minha mãe, né, às vezes precisou botar comida dentro de casa, né? Porque não é fácil. Então a gente às vezes a gente cria aquele conto de fadas, né? Eu sempre eu uso como exemplo quando eu ganhei a minha filha, que eu digo que foi de parto anormal, né? E a gente acha que é tudo lindo, a mulher vai lá, né, ganhar e é tudo maravilhoso. E, gente, é uma coisa mais horrível do mundo e as pessoas não falam. E por que existem mulheres que têm depressão pós-parto? Porque elas acham que elas são as únicas que estão lá horríveis, todas, né, rasgadas literalmente, e aí o neném vem e você dá o leite e aquele peito fica todo esfolado e tu acha que tu é a única que está sentindo aquilo, tu é a única que tu não quer dar o leite. Então, assim, as pessoas não falam a realidade do negócio. Exato. Não falam que passam dificuldade. Então, eu penso assim, tive que fazer faxina, mas eu não vou desistir da minha massa. Não vou baixar o meu preço e prostituir o mercado, porque eu estudei muito para estar onde eu estou. Perfeito. Então, o meu preço é X, não vou baixar pela metade, mas se eu precisar fazer algo fora, eu vou fazer. Importante é eu seguir, né? Poxa, eu me via lá, meu Deus, 30 e poucos anos, ganhando só isso, e não sei o que. Cara, mas eu penso, nossa senhora, eu tenho que ver lá na frente, onde eu vou estar. Eu me vejo dando aula para 500 pessoas, porque a gente tem que se ver, porque se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Exatamente. Né? Não é? Eu não vou poder esperar da minha família, ai, Jana, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco tu tá dando aula para... Não, eu tenho que acreditar nisso. Então, assim, hoje eu tenho quase 38 anos e eu sou grata a Deus, né? Primeiro por... a gente, né, tem o livro, né, do Segredo e da Gratidão, que eu acho muito importante todo mundo ler, que quando a gente é grato, as coisas vêm muito para a gente. Então, assim, eu sou grata a Deus por, primeiro, eu encontrar o meu caminho, né? E segundo, por esse caminho fazer o bem para as pessoas, né? Mais fácil não é. Se não fosse minha mãe, eu teria passado fome, né? Então, assim, às vezes as pessoas veem, né? Tá lá, tá bem e tal, mas ninguém sabe o dia a dia. Exatamente. Né? Então é muito difícil, né? E, Janaína, numa sociedade que vive de aparências. Exatamente. Eu quero te parabenizar porque, olha, você abriu teu coração e falar isso abertamente, mais uma vez, está identificando-se que muitas pessoas que infelizmente se sentem marginalizadas em falar algo nesse sentido. E qual é o problema em, por exemplo, fazer uma faxina se você está precisando de um recurso emergencial, por exemplo? Bom, a nossa mãe, eu e o Edinho somos irmãos, nossa mãe foi merendeira a vida inteira em escola, trabalhou muito fazendo limpeza, a gente se orgulha muito da história de vida dela e isso nos deu uma educação diferenciada para a gente entender o que é a vida. Então, infelizmente, a hipocrisia que reina na nossa sociedade, parece que você tem um demérito em relação a isso. Demérito é você roubar, exatamente, é você fazer coisas erradas. Agora, parabéns por essa sinceridade, continuar na tua peregrinação acima de tudo. Isso não trouxe mais felicidade? Hoje você não está muito melhor do que você estava uns anos atrás? Com certeza, muito mais realizada. Muito mais realizada. Hoje eu me sinto mais capaz. Quando eu trabalhava numa empresa, parecia que eu estava... né? Colocava aquele negócio de cachorro assim, eu tinha que só fazer aquilo e eu não podia nem dar uma opinião para mudar alguma coisa porque aquilo, né? Não, sempre foi feito assim, mas por que sempre foi feito assim? Se pode ser feito assim? Então, assim, hoje eu faço o que eu acredito que eu posso fazer e que vai dar certo, né? O blend das massagens é a prova disso, é que a gente tem que sair do quadrado, né? Então, o pensar fora do quadrado. E uma coisa que me fez também acreditar, as minhas amigas abriam empresas e me diziam, Jana, eu quero tu comigo. Fulano abriu um negócio, uma camisaria, que é o que eu trabalhei já.
eu quero tu comigo. A outra abriu um negócio de comida fit, eu quero tu comigo. Personal organizer, eu quero tu comigo. Peraí, todo mundo quer que eu trabalhe. Peraí, então eu sou uma pessoa... Mas não é fácil fazer esse filtro, porque nesse primeiro convite, você ainda não conseguindo engrenar no seu próprio negócio. A tentação é grande de você largar tudo e... Exato. Falo, gente, mas se elas querem que eu trabalhe para elas, é porque eu sou uma pessoa que eu passo confiança. Então, por que não eu trabalhar para mim? Exato. Né? Então, assim, a gente tem... Eu acho que o principal para a gente empreender é a gente entender que a gente tem que se acostumar com um patamar de vida mais baixo, né? Tirar filho de colégio particular, como eu tive que fazer, e remodelar muita coisa, né? E focar, e acreditar. Porque se eu não acreditar, amanhã ou depois eu vou estar lá, sendo empregada de novo. Nada contra, mas não é meu, né? Eu sinto que eu posso sempre mais. Então, assim, existem pessoas que não nascem para ter o próprio negócio, que não têm essa vontade, essa ganância, que ganhar 5 tá bom e ganhar 25 tá bom. E eu não, eu sempre quero mais. Não que eu seja uma pessoa, né, gananciosa, assim, mas isso prova para mim que eu sou capaz, né? Então, mesmo não tendo uma formação de faculdade, né, que eu já comecei 3 faculdades e eu me sentia frustrada porque eu dizia, gente do céu, o que está rolando, né? Que eu não é isso. E não tem problema nisso, não há uma lei que obrigue. Ponto. É que nem eu estava falando, por que a gente com 17 anos sai do 2º grau e tem que decidir o que a gente vai fazer na faculdade, estudar 10 anos aquilo e ter que fazer aquilo para a vida inteira, né? Por que isso? Que a sociedade impõe. Impõe, exatamente. Né? Simples assim, não tem que seguir isso, não é dessa forma. Não é por aí, não precisa ser por aí. Portanto, eu acho que é buscar a felicidade, independente da forma com que você a queira. Mas o dinheiro é uma consequência. Sempre tem que trabalhar dessa forma, e não você em prol dele ser um escravo nesse sentido. Quantas pessoas riquíssimas, frustradas, tristes. E não estamos aqui indo contra as pessoas bem financiadas. Muito pelo contrário, todos nós perseguimos isso. Mas acho que em primeiro lugar a felicidade. A minha terapeuta, ela falou para mim no mês passado uma coisa que era muito real, assim, porque eu estava, né, trabalhando demais. Ela falou 2 coisas. Primeiro, que o universo não ia me trazer dinheiro porque eu não tinha tempo para gastar, que é fato, né? Eu não tinha tempo nem para meus filhos, de tanto que eu estava trabalhando. E a segunda, ela falou assim, Jana, mas o sucesso não é dinheiro, né? O sucesso é você fazer o que você ama, né? O dinheiro vai vir. Então, assim, e vem, desde que você ame o que você faça. Você ame aquela pessoa que você... Eu já cancelei vários atendimentos por não estar num momento bom, por ter discutido com o marido e não querer atender naquela energia, porque eu não estava bem, porque quando eu toco a pessoa, eu passo a minha energia para ela. Então, assim, a gente sente isso quando a gente chega dentro de uma empresa, que a gente mal recebe um bom dia. A pessoa não está numa energia boa, ela vai passar aquilo. É uma coisa muito fato, né? O famoso bom dia só para ti. Exato. Nossa Senhora, para quem, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, o dinheiro é legal, mas você tem que estar bem, né? E aí tive um aluno agora que acabou, ele vinha de Madre Paulina, todo sábado para ter aula. E aí eu falei, gente, eu vou sair daqui hoje e vou atender 5 pessoas. Então, né, não reclamem que vocês estão cansados e tal. Eu acordei 2 vezes de madrugada para dar mamadeira para o meu filho, eu estou aqui e ainda vou atender sábado até às 7 da noite. E aí ele fez o cálculo, 5 vezes o valor que eu cobro a sessão. Então aí ele falou, prof, se eu ganhar isso num dia, eu não trabalho mais um mês inteiro, ele falou. E eu nunca tinha feito isso, o cálculo. Eu nunca tinha feito o cálculo. Eu, às vezes, eu estou em casa, às vezes eu atendo assim, às 7 horas da noite, porque eu sei que a pessoa está com dor. Não pelo dinheiro, tu entende? Porque você gosta do que faz. Porque eu quero tirar a dor daquela pessoa. Exato. Então, assim, exato. Isso para mim, eu fiquei, meu Deus, é verdade, né? Eu falei para ele, e eu não tinha feito o cálculo. Sim. Né? Então, eu acho que ali eu vi o quanto, tipo assim, eu amo o que eu faço. É que essa é a inversão na prática. Para quem está olhando o enriquecimento, e é o normal da sociedade, nada contra esse teu aluno, mas é o convencional que nós aprendemos na sociedade. Caraca, quanto ela fatura, olha só. Agora, para quem gosta do que faz, caraca, eu não tinha observado quanto é que eu tenho ganhado por dia de trabalho. Mas por quê? Qualquer hora de atendimento para ti é um prazer. É maravilhoso. E aí a consequência vem que é o dinheiro, né, Sheila? É isso aí.
E a gente está sempre acostumado a receber aqui o pessoal que presta serviços ou vende materiais. Vem pouca gente aqui que presta serviço relacionado à área da saúde, né? Como é que é trabalhar com saúde? Porque eu vejo lá os teus stories no Instagram, é sempre aquela paz, aquele espaço zen. E eu tô lá na pauleira, na correria, e meu, como eu queria estar lá. Puta, como hoje eu precisava. Como é que é trabalhar nesse ritmo mais zen? Apesar de que tu trabalha muito, tu tá sempre o tempo todo na correria, mas como é que é estar lá dentro do teu espaço que ele é totalmente propício para tu ficar super tranquilo? Gente, eu lembro que quando eu saí da empresa, que eu comecei a trabalhar com isso, eu não tenho cliente, eu vou tomar um café. Eu ficava olhando, deu 15 minutos, eu preciso voltar. De tão bitolada que eu tava, que eu tinha que fazer 15 minutos de café. Então, assim, eu estava conversando isso essa semana até. Quando a gente não, com uma cliente minha, quando a gente não está sem fazer nada, parece que a gente se sente inútil. Mãe, por natureza, já é difícil ficar sem fazer nada, né? Porque a gente sempre está fazendo alguma coisa. Mas a gente não se dá esse momento, sabe? De, tipo, parar. Quando a gente era pequena, a gente não ficava olhando para as nuvens e imaginando, parece um dinossauro, Cara, quando a gente fica adulto, a gente não observa mais na natureza, não olha mais para o céu. Olha que céu lindo. Obrigado, meu Deus, né? Por tudo isso. Então, assim... Tá lá no espaço, né? É um espaço de yoga, né? O Centro Florescer é um espaço de yoga onde tem psicóloga, né? Tem terapeuta. É mágico. Primeiro, quando a gente chega lá, a gente vê o bilhetinho para sentir a grama, tirar os sapatos e sentir, botar os pés na grama, né? Então, tudo lá, a energia do lugar, quando a pessoa chega mal lá, ela já começa a melhorar só com a energia daquele lugar. Então, assim, quando eu faço o meu chá, às vezes eu venho pilhada, né? Vou pilhada para atender, eu faço o meu chá, porque eu sempre chego bem antes, né? Boto, às vezes, o meu próprio pé no escalda-pés e fico observando os passarinhos, porque na minha sacada tem os passarinhos que cantam. Tem muito cliente que não pede nem para... Na verdade, a gente nem poderia falar cliente, é interagente, porque ele interage com a gente, né? Ele abre a vida dele também ali para a gente. Então, ele não quer nem a música, ele quer os passarinhos, a natureza. Então, assim, não tem como a gente, como cliente, chegar ali, o interagente chegar ali e não sair diferente, né, depois daquele momento. E é muito, muito bom, assim, que às vezes as pessoas que mais precisam são as últimas. E aí, se elas dormem, eu deixo elas dormir. Eu já cheguei a deixar a cliente dormir 40 minutos. Então, assim... Tu tá com agenda livre para hoje? Pois isso dá... Só de falar a gente fica viajando. Tá dando uma vontade. Porque o dia a dia da gente é muito corrida, é muita pressão. É muita pressão psicológica, né? Nossa, de tu falar detalhes que passa despercebido, porque dificilmente a gente consegue parar, e até uma autocrítica que tem que se fazer em cada um de nós. É tudo muito no modelo automático, pela tua rotina que é estabelecida, por tudo aquilo que tu tens a cumprir durante o teu dia. O dia vai ficando cada vez mais curto, inclusive, impressionante. Mas pegando o gancho disso, tu vai lembrar quando tinha na ginástica laboral, nas empresas têxteis, o momento do soninho, depois foi proibido até, mas era um momento de tu tirar, assim, tava na correria, aquele momento tu desligava 10, 15 minutos, e isso revitalizava de um jeito que tu voltava numa pilha 2 vezes mais rápido do que tu estava antes, então com muito mais vontade. Deixa eu te perguntar, essa evolução, tu falou que começou no apartamento, e agora tu já está falando de um espaço super legal que você está... Como é que foi esse passo a passo para chegar até lá? Então, foram alguns lugares que eu atendi, né? Até eu conseguir chegar nesse espaço. E eu sempre falo, não é o lugar onde eu mais tenho cliente, mas é o lugar onde eu me encontrei. Porque quando eu toco, que eu começo a fazer a massagem, às vezes eu faço a massagem de olho fechado. Eu me conecto tanto como... já me falaram, parece que... O que foi isso que tu fez? Foi uma massagem relaxante. Não, eu já fiz várias massagens relaxantes. Isso foi outra coisa. Eu sinto que a gente é uma pessoa só, sabe? Eu fecho o meu olho, até me arrepio, assim, porque eu começo a fazer a massagem e parece que eu me conecto tanto com aquela pessoa e, às vezes, eu curo ela só através das mãos, né? Então, eu descobri que é isso que eu amo, que é isso que eu quero para a minha vida, porque... É tão bom, eu relaxo junto com a pessoa.
ao ponto de quase cochilar fazendo massagem. Então, assim, tem um trabalho melhor? Nem é trabalho, né? E ainda recebe pago. Né? Então, assim, claro, né? Depois eu já atendi 9 pessoas num dia. Então, assim, é muita gente. Não faço mais isso. Então, acaba que no final tu tá cansada, né? Então, eu tenho uma perna mais curta que a outra, então eu tenho uma certa escoliose. Então, assim, se eu fico muito tempo em pé, também me prejudica, né? Então, eu hoje não vou pela quantidade e eu preciso me prezar também, né? Mas tá lá naquele espaço, foi o espaço que eu me identifiquei como terapia mesmo, como terapeuta, né? Cheguei ali, quando eu me conectei dessa forma e eu via que nos outros espaços não tinha isso. Era Jana massoterapeuta, cliente, 2 pessoas, ok. E ali não, ali quando eu coloco a mão assim, eu já fecho o olho, eu já... O ambiente é propício para isso, né? Total propício para isso. Então, assim, eu tenho vontade de ter o meu espaço eu tenho, mas eu tenho medo que o meu espaço eu não tenha tanto essa energia gostosa de que tem aquela casa ali, sabe? Olha, eu conheço a Janaína há talvez uma década já, e ouvi ela falando agora, não me lembro de como era a Janaína 10 anos atrás. Final de mês, Silvio, me ajuda a bater a meta, Silvio, pelo amor de Deus, me falta X mil reais. É outra pessoa, mudou da água para o vinho. Incrível como fazer o que ama muda a pessoa, né? Isso é fantástico. Meu marido fala isso, gente. Ele fala, oi, cadê aquela mulher que eu tive? Porque eu era estressadaça. Era outra pessoa. E bom, que bom, né? Que mudança, né? Eu quero entrar nas perguntas da audiência. Tem um monte, né? Pô, foi hoje uma enxurrada. Uma chuva de perguntas. E lembrar que esse é um quadro que está aberto para você que quer colar a sua marca aqui conosco, nos chame lá no direct do Instagram, a gente encaminha o Media Kit e você pode colar a sua marca aqui e ser um parceiro do No Topo Podcast. Eu vou começar, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a minha vida, pela Julie Martins Pereira. Ela perguntou assim, Jana, qual o espaço de tempo indicado entre as liberações miofaciais? É isso? Falei certo? É isso aí. Então, a liberação miofacial, quando a gente faz uma liberação miofacial, a gente trabalha o ponto gatilho ali, né, do músculo, a fibra, né, que está tensa. Então, a cura muscular, ela leva 3 dias, né? Então, assim, não adianta a pessoa vir fazer uma liberação miofacial e amanhã ela querer vir de novo. Então, ela tem que dar esse tempo de 3 dias para o músculo se restaurar e começar a voltar a funcionar novamente, normalmente, vamos dizer assim, né? Então, assim, quando é uma liberação miofacial, uma vez por semana, eu acredito que seja o mais ideal. Esse espaço indicado. Sheila, eu até ia sugerir, antes de dar continuidade, acho que tem perguntas técnicas ali, e por favor, até para a gente esclarecer ao nosso público, as terapias, afinal de contas, primeiro, o que elas são e quais são essas modalidades, que daí eu acho que vai encaixar bem, né, as perguntas que vão chegando, né? Por favor. Então, hoje o que eu faço de terapia, né? Dentro da massagem, né? Porque a massagem já é uma terapia, né? Então, dentro da massagem, a gente tem pedra quente, ventosa, né? Que é a ventosa deslizante, a ventosa fixa, sangria. O que é a sangria? Eu estudo muito medicina chinesa. Então, a sangria, quando a gente faz a sangria, ela tira o sangue sujo que está ali dando dor. Onde tem dor no corpo, tem sangue parado, sangue sujo, segundo a medicina chinesa. Então, a gente fura e tira esse sangue sujo, né? Que é a sangria dentro da ventosa terapia. Tem a auriculoterapia, reflexologia podal, que trabalha, né, a orelha, os pés, as mãos. Dentro desses membros, a gente tem a reflexologia do corpo inteiro, né? Então, a gente consegue fazer uma massagem no pé e trabalhar o rim, trabalhar o coração, trabalhar a traqueia. Então, assim, também a gente consegue trabalhar dentro da massoterapia. Aí a gente tem as terapias que são à parte, que é cromoterapia, que é a terapia das cores. Nós temos iridologia, que é o estudo da íris, né, que é um estudo fantástico. Nós temos... Nossa, tem tanta coisa que eu nem lembro de cabeça. São várias modalidades mesmo, né? Floral de Bach, né, que é o floral... a aromaterapia, que são os óleos essenciais, que estão muito em alta. Então, assim, tem uma gama de terapias que a gente diz que a gente pode cuidar das pessoas sem precisar
colocar droga para dentro, que é o remédio, né? Então, antes de ir lá e tomar um remédio, tem um olhinho essencial que tu pode usar, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, tu pode tomar o floral todos os dias, né? Então, assim, tem várias coisinhas que a gente pode ter as alternativas para não ir correndo para o remédio. Ô, Janê, mas como é que daí a pessoa identifica qual seria mais apropriada para ela, a uma entrevista? Ou como é que funciona isso para o leigo, né? Então, a gente vai atrás de um trabalho nesse sentido, mas como é que a gente sabe qual seria a modalidade mais apropriada? O mais indicado é fazer a ficha de anamnese, é o básico que a gente tem que fazer com todo interagente que chega. Então, no primeiro dia, eu faço a pessoa chega, eu boto o pezinho dela no escalda-pés, né, e dou o chazinho para ela e vou fazendo a ficha de anamnese. Então, eu vou conversando com ela. Existem pessoas que são mais fáceis de se abrir para a gente. Existem pessoas que tu vai descobrir algo só depois de 3 anos, né, que elas demoram para conseguir falar alguma coisa. Então, a partir dessa anamnese, aí vai do terapeuta ou do massoterapeuta ver o que é mais indicado, né? Existem coisas que que eu faço, que eu não coloco nem valor a mais, que eu falo, olha, você precisa de um floral, eu não vou te cobrar, mas eu vou te dar um floral de emergência, vou receitar um floral, você faz, manipula na farmácia de manipulação, e você toma esse floralzinho quando acontecer isso e isso, né? Então, assim, tem coisas que o massoterapeuta, ele já tem que ter o feeling para entender que aquele ser humano precisa daquilo ali, que nem tudo é dinheiro. Então, já fiz floral para gente que tem trauma de dentista, que ia no dentista, né? E eu coloco o floralzinho antes de ir para te ficar mais calmo no momento que você for. O próprio óleo essencial, então eu sempre falo muito que a gente tem que usar muito a intuição da gente, né? Como é que eu vou saber a hora que eu uso isso, que eu uso aquilo? Eu sempre falo para meus alunos, deixa a intuição de vocês levar, né? Vocês têm que acreditar na intuição de vocês. Então, eu acredito muito na minha intuição. Por que eu boto óleo essencial de alecrim para um cliente e por que eu boto de laranja doce para outro? Eu deixo muito a minha intuição me levar, me guiar, né, no momento do atendimento. E eu acho que isso é fundamental para receber esse feedback que eu recebo deles, né? Então, é o massoterapeuta que vai falar, muitas vezes, porque a maioria das pessoas não conhece iridologia, não conhece floral de Bach, não conhece aromaterapia, né? Então, assim, a gente tem que ir mostrando os vários caminhos que a pessoa pode seguir, né, sem precisar tomar o remédio. Eu já tive clientes que você tem que tomar mais água, você tem que caminhar, tem que perder peso, porque tinha fascite plantar, né, que é uma inflamação na face ali do pé. Não me escutou, mas quando eu fiz a íris dela, que eu mostrei o diagnóstico, e saíram lá 4 folhas de diagnóstico dos olhos dela me dizendo os problemas que já estavam dentro nos órgãos, né? Tu tá sobrecarregando, né, tais e tais órgãos. Aí ela acreditou, né? Então ela precisou ver na íris, isso daqui está acontecendo com o teu corpo. Viu? Lembra que eu falei que você precisa mudar teu estilo de vida? Porque às vezes não adianta a pessoa ir lá fazer massagem e, né, ser uma pessoa estressada, continuar estressada e querer que a terapeuta faça milagre, né? Então a gente tem que entender que a gente também tem que mostrar para o interagente que ele tem que mudar o estilo de vida para ele não ficar mais doente ou adoecer, né? Porque a doença, o corpo, ele vai deixando marcas, né? Então a gente que não presta atenção, né, nas marcas que o corpo tá nos dando, nos sinais que o corpo dá para a gente não presta atenção. E quando você fala da medicina chinesa, é algo muito interessante, né? Milenar. Quer dizer, recentemente esteve no De Noite, no Danilo Gentili, no SBT, um desses mestres aí da medicina chinesa. Ele é um chinês radicado no Brasil. Nossa, quando você falou ali da questão de tratar os pés para problemas do coração, cara, são coisas impressionantes. É só vendo para crer. Ele colocando questões ali, cara, com um simples dedo da mão, quanta coisa que tu detecta que influencia diretamente no organismo. Então, enfim, são coisas fantásticas. E é uma medicina milenar. Ninguém está brincando, né, charlatanismo, né, curandeísmo. Ninguém está brincando disso. São questões realmente, pontos do teu corpo que, de fato, eles justificam esse estudo milenar e chegam a conclusões que a gente, leigo, não consegue nem ter dimensões, né?
E aí você vai dando alguns exemplos nesse sentido, né? Quando a gente faz a ventosa, ela é muito conhecida, né? Para a liberação miofascial, todo mundo vê as bolas roxas nas costas das pessoas. Meu, que legal, pegou moda. Mas ninguém estuda a fundo a história da ventosa terapia, né? Eu me apaixonei pela ventosa quando o meu professor, ele falou para mim que através da ventosa eu consigo fazer diagnóstico de órgãos. Então, se eu colocar elas em determinados pontos na coluna, eu consigo ver como é que está a vitalidade daqueles órgãos. Caraca. Tem coisa mais fantástica que isso? Raio-X dá isso? Raio-X não dá. Ressonância não é tão certo, tão rápido do que a ventosa terapia. Então, assim, não é só uma marquinha roxa. O que tem por trás daquela marquinha? Né? Então, eu acho que assim, não tem algo mais fantástico. Eu digo que a gente está muito atrás da medicina chinesa. Né? Eu estudei 1 ano e pouquinho de acupuntura e, assim, cada vez que eu ia para o curso, era sábado e domingo. Eu não sabia se eu corria 3 dias sem olhar para trás, do desespero, porque é muito difícil, ou se eu me apaixonava mais ainda por aquilo que eu queria comer, tudo que eu via daquele assunto, porque é uma coisa tão maravilhosa. Está tão perto da gente, a água gelada, a gente não deveria tomar. Então, assim, tem tanta coisa que a gente podia cuidar mais do nosso corpo que a gente se destrói. A gente que causa as doenças dentro da gente, né? Então, assim, não tem coisa mais gostosa para estudar do que isso, né? Para passar para as pessoas. Quando a gente começa a entender que tudo que a gente faz, a gente pode prejudicar e pode não viver, né? 90 anos, né? Hoje é o programa 90, quando ele falou 90, eu falei 90 é um número bom para a gente viver. Né? Então, assim, é vitalidade. Né? Então, assim, é só a gente se cuidar. Né? Então, eu acho que a terapia natural, eu acho que é... E eu espero que cresça cada vez mais, né? Porque existirão menos pessoas doentes, né? Porque é muito recente, né? A gente não escutava falar tanto de terapias naturais há 10, 15 anos atrás, né? Nada, né? Nada. E hoje o poder da internet, né, que facilita para ter essa divulgação através de canais, através do próprio YouTube, como nós aqui estamos transmitindo, por exemplo, porque, de novo, tem muito charlatanismo por trás, tem muitos péssimos profissionais que, de fato, prometem curas impossíveis. Mas a gente está falando de um assunto muito sério, de algo que realmente, poxa, o mundo oriental já utiliza há muito tempo, né? Eu me lembro de uma fala dele agora recentemente, ainda na questão da boca, para ter uma ideia, e de verdade, a gente quando tem algum ferimento na boca, percebam, a área sensível que é, e ela cura muito rápido. Essa área interna aqui, ela cura muito rápido. É basicamente 1 dia, algo que num ferimento externo do corpo duraria 3 a 4 dias. E aí ele colocando ali exatamente, então muito se aprende através dessa própria questão interna, ou seja, a tua própria saliva. A língua da gente é um diagnóstico. É um diagnóstico. Então, enfim, faz sentido. Se tu parar para pensar, de fato, não são coisas milagrosas, são questões reais. Mas é uma medicina, como eu falei, milenar, não que a tradicional também não seja, mas ela está muito atrelada à base do medicamento. Nós somos acostumados à drogaria. É só olhar, as farmácias são drogarias. Esse é o conceito principal, já começa né? Com droga, né? Agora, nada é melhor do que o natural em si. E aí a gente tem que aprender muito com isso, né? Exatamente. Eu sempre digo que o ser humano ele está muito acostumado a querer as coisas para ontem. Então, quando a gente começa a indica um floral, né? O floral de Bach, que é fantástico. Quando a gente indica, a gente fala, olha, você vai começar a ver o resultado daqui 2 meses. O ser humano é imediatista, né? Ele quer tomar ali o remédio para dores e a dor sair na hora e não sabe o quanto mal está fazendo. Exatamente. A pessoa tem um trauma a vida inteira, desde pequena. A gente vai dar um floral para ela quer que em 1 mês, né? Nem remédio em 1 mês, se a pessoa tem um trauma, vem de dentro, né? Então, é além do que o remédio pode, né? Então, assim, o floral, ele leva 2 meses, às vezes, para começar a pessoa a ver o efeito que ele está fazendo. Então, as pessoas não têm esse tempo. As pessoas querem tudo para ontem. Elas não têm tempo nem de olhar para o céu e agradecer, né? Então, vão ter tempo de esperar melhorar? Não querem. Então, assim, eles vão lá, eles preferem maquiar a dor. Eu falo que o remédio, ele maquia a dor, porque o foco está lá ainda. A raiz do problema está ali. Aí vai lá, se dopa para não ter que lidar com aquele problema. Essa é a realidade, né? E eu lembro que o meu professor falava, né, porque a dor de cabeça, né?
Pois é, eu falava que eu tomava cerveja e me dava dor de cabeça, mas como que às vezes eu tomo cerveja e eu não tenho dor de cabeça? Era o momento que eu estava quando eu tomei a cerveja, o meu emocional como estava, entendeu? A cerveja não é o problema, é o meu emocional que me deu a dor de cabeça. O Sheila também tem esse problema, mas é depois da 15ª, geralmente. Aí dá uma dorzinha de cabeça. Depois da 15ª costuma doer um pouquinho, mas coisa leve. Eu vou seguir as perguntas aqui da audiência para a gente vencer aqui a quantidade que chegou. Vem aqui para mim o @, tá? Então a pessoa depois lá me perdoa. BG Rezende mandou assim, ó: essa mulher arrasa, viu, gente? Excelente profissional e pessoa, linda por dentro e por fora. Jana, nesse mundo doido, conta como é ser mãe, empreendedora, esposa, mãe de pet e dona de casa. É difícil. Olha, Vou falar que é fácil. Mãe de pet já me deu uma estrela maior ainda, hein? Mãe de pet. Tem pitbull dentro do apartamento, Nossa né? Senhora. Então, assim, que é um bebê, assim, tem mais de 10 anos, mas ela é uma fofa. E... Ai, gente, assim... A gente fala que é difícil, mas não é. A gente, às vezes, que faz as coisas serem difíceis, né? Eu sempre falo que se eu tivesse mais dinheiro, eu teria 10 filhos, porque eu sou, acho maravilhoso criança. E os meus 2 filhos, eles são um apaixonado pelo outro, né? É um amor muito fofo, assim. Ontem até eu estava no salão e aí a menina, ai, qual que é mais pentelho? Qual que apronta mais? Né? Não tem. Os 2 são muito numa vibe legal, assim. Mas, por quê? Porque eu também... Né? Então, o pai também vai nessa mesma, né? Eu lembro muito bem disso quando a minha filha, que eu não estava na terapia ainda, e a minha filha começou a acordar muito mal-humorada. E aí o pai falou, ela está acordando igual você. E aí eu falei, gente, será que... Olha só, eu sou assim. Então, assim, olha como reflete. Né? Hoje a gente acorda cantando, acorda brincando, então assim, vai tudo né, de como eles veem a gente. Então, ser mãe é super tranquilo, assim, e eu sou um pouco... já fui muito mais viciada com limpeza de casa, essas coisas, mas agora eu já estou largando um pouco mão, deixo louça na pia. Ontem a gente fez uma barraca lá no lustre né, porque era um momento que, melhor mãe do mundo, porque é tão simples, né, agradar os filhos, eles não precisam de muito, né? Então, às vezes a gente acha que, né, mas eu acho que eu consigo, né, lidar com isso tudo aí, eu acho que eu consigo. E tu falou um negócio curioso, isso é tão puro. Eu sempre fui ainda sou, na verdade, um mal-humorado de manhã. Cara, eu detesto de manhã. E a minha esposa é totalmente oposto. Ela acorda já cantando, rindo, brincando, não sei o quê. Te dá mais raiva ainda. Mais raiva ainda. Mas aí nesses quase 7 anos aí que a gente está morando juntos... No caso, tu é o bom dia por quê? Isso, ela é bom dia, tu é o bom dia por quê? Eu sou o bom dia por quê? Para não ser também um grosso dentro de casa, eu vou sempre... E com o tempo a gente vai se acostumando com isso. Então, de manhã com ela, eu sou outra pessoa. Eu acordo brincando também, rindo, aí eu... fecho a porta, passo a chave, eu volto a ser eu. E o nosso bebê, que tem agora 1 ano e meio praticamente, ele acorda exatamente igual ela. Porque ela acorda desde que ele nasceu, ela acorda brincando, rindo, e ele acorda brincando e rindo. Olha como contagia, né? Contagia. E a gente conversou sobre isso essa semana, e ela falou, pelo menos uma coisa de mim ele puxou. Ele acorda rindo e isso é muito bom. E eu falei, de fato, porque se ele acordasse igual eu, nós estávamos ferrados, porque nós ia ter Quando a gente tem filho, a gente tem que cuidar tudo que faz, né? Então, assim... Porque influencia. E olha como a energia da pessoa influencia a vida da outra pessoa, né? Então, a gente tem que entender isso também, né? Como a gente tem que estar bem, né? Eu vou seguir aqui. A Márcia de Paula perguntou qual a massagem indicada para quem tem muita celulite nas pernas. Então, a celulite é uma inflamação, né? Então, a gente sempre fala que é drenagem linfática, é o básico, né? Além de alimentação, quantidade de água, né? No mínimo 3 litros de água um adulto deveria tomar, né? Então, eu acredito que drenagem linfática, a gente tem que sempre ver o caso, né? Ver o nível dessa celulite, né? Se é uma celulite mesmo ou já é algo no sistema circulatório. Então, drenagem linfática eu sempre falo que é o começo de tudo, né? Porque a drenagem ela trabalha
a parte de aumenta a imunidade. Então, ela vai muito além de só estética, né? E visualizar como é o estilo de vida dessa pessoa, né? Não adianta, eu sempre falo, tem pessoas que pagam horrores em clínicas de estética, sendo que não vai mudar. A pessoa tem que mudar o estilo de vida dela, tá? O arroba da menina é a tal bruxa, mandou assim, ó, quais os benefícios dos escaldapés na terapia? O escaldapés eu digo que faz milagre, gente. O escaldapés, o que acontece? Quando a pessoa chega, que tu coloca... Primeiro que muita gente vem depois do trabalho. Então, se sente muito mal de ter que tirar o sapato e tal. Então, ali tu já deixa ela relaxada. Porque pensa nós deitarmos numa maca, sabendo que a gente está o dia inteiro ali trabalhando com meia e tal. Então, assim, tu vai fazer uma massagem porque tu precisa, mas tu, ao mesmo tempo, tu não relaxa, tu fica tenso, né? Porque, né, tu pode ter, né, um chulé ou alguma coisa assim. Então, quando a gente coloca o pé da pessoa no escaldapés, ele vai muito além de trazer essa calma para a pessoa, trazer essa tranquilidade para a pessoa, né? Ali dentro do escaldapés, a gente já coloca o sal grosso para tirar tudo quanto é energia ruim, né? E aí coloca as essências, erva cidreira, melissa, coloca o próprio chá, né? A erva mesmo, né? E o óleo essencial. Então, eu acho que os benefícios do escaldapés, eu sempre falo para os meus alunos, façam escaldapés em todos os clientes quando chegam. Porque ali ele já começa a relaxar. Ele é a porta de entrada, sabe, da terapia. Não tem quem coloque o pé num escaldapés e não mude já de humor. Teu pé ali quentinho, já começa ali. É uma cereja do bolo. Tu não precisa nem cobrar, né? Coloca o pezinho da pessoa ali que tu já vai ganhar um cliente. É o diferencial, né? O que difere a gente dos outros massoterapeutas? É tu fazer o diferencial, tu pensar naquele cliente não como um número, como um ser humano que precisa daquele momento ali para pensar na vida, para relaxar, né? Porque tem gente que vem só para conversar. Às vezes tem gente que faz uma massagem e fica 1 hora no sofá conversando, né? Então ela precisava mais, o conversar relaxou mais ela do que a própria massagem que eu fiz, né? Então, iniciar com escaldapés, ele traz o benefício para a alma, assim. É o cherry picking do negócio. A Andressa Trentini falou assim, só falar que ela é uma professora maravilhosa, que ensina com coração e uma profissional magnífica. E a Jane... Eu só fiquei com dúvida ali, é o quê? Cherry picking. Em inglês? Depois eu procuro no dicionário. Por enquanto só concorda, depois eu vejo se está me xingando, o que é? Eu vou cortar essa parte porque fica feio para mim depois, né? A Jane Facchini perguntou assim, oi, adoro a Jana e acompanho o seu trabalho. Queria saber como ela fideliza um cliente. Com amor. Não tenho o que falar. É com amor, né? Não tem, assim, muito... Eu acho que é cuidando daquele ser humano que está ali como se fosse a minha mãe. Que eu acho que se todo mundo cuidasse do próximo como se fosse um parente, não existiria tanta ruindade, tanta, né, no mundo, né? Então, eu acho que eu cuido, até me arrepiei, eu cuido da pessoa que está ali com amor, como se fosse meu filho, meu irmão. Que tivéssemos outras Janaínas multiplicadas ao extremo na sociedade, hein? Quanta essa frase pesa na consciência de tanta gente, né? Que só olha para si próprio, que não eleva o próximo, que numa determinada função, por ter um pouco mais de poder, ela se passa em todos os sentidos e ela entende que a sociedade gira, que as coisas modificam, que hoje ela está lá em cima, amanhã ela pode estar lá embaixo, não observa o ontem, como ela passou dificuldades, o amanhã que possa vir ainda. Tomara a Deus que tenha sempre felicidade, mas a gente sabe que a vida não é assim. Então, empatia, né? Uma palavra que falta tanto na sociedade, né? Senhora. As pessoas, elas, impressionante, tem um ditado que diz que quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. E esse detalhe, ele é muito importante. É verdade, é verdade. E, Jana, o que tu imagina daqui para frente, né, para tua empresa? Tu tá aí, eu perdi ali no comecinho, quanto tempo tu tá com a empresa? Eu comecei em 2019, né? Mas aí Deu fiquei ali 4 quase um anos. ano parada, né? Então, por causa da pandemia. Então, assim, eu digo que eu comecei mesmo ali
depois que eu ganhei meu bebê, em dezembro ali, eu ganhei em final de outubro, em dezembro, porque daí pegou uma sequência direta, não teve intervalo, né? O que eu vejo é essa pergunta. Isso, o que tu imagina daqui para frente? Tu comentou aqui nos bastidores a respeito de ter um espaço próprio, né? Mas o que a Janaína imagina como negócio, como modelo de negócio mesmo daqui em diante? Pretende ter franquia? Pretende ampliar como professora? O que tu espera daqui para frente da tua empresa? Eu me imagino levando conhecimento para as pessoas que queiram cuidar das outras pessoas, né? O dar aula, para mim, é fantástico, porque a gente consegue sair um pouco daquele quadrado de como a gente aprendeu uma aula e mudar, né? Então, para mim, se os alunos entenderem que o dinheiro é uma consequência, que eles estão ali por quê? Por que eles escolheram massoterapia? Por que eles escolheram terapia natural, né? Porque eles gostam do próximo. Tem que ser primeiro isso, não o dinheiro em primeiro lugar. Pré-requisito, né? Exatamente, tem que gostar de tocar no ser humano, de querer fazer o bem para o próximo. Então, eu gostaria de, claro, ter um espaço só meu, né, onde eu pudesse trazer esses alunos para ajudar eles a começar. Porque de 2019, quando eu comecei o curso, ninguém que começou o curso comigo está na área. Todos eles foram para outras coisas. Ninguém que começou aquele curso técnico comigo continuou. Então, por quê? Faltou alguém pegar na mão? Faltou eles acreditarem? Então, assim, é isso que eu tento. Eu sempre falo para os meus alunos: vocês me mandem. Posso demorar para responder? Posso demorar, mas assim, me mandem mensagem com as dúvidas de vocês, de creme, de marca de maca, porque a Prof. Jana não é só o que está aqui dentro da sala de aula, é o depois. Eu quero que vocês continuem, não é só, não é só isso daqui. Não é só um rito de passagem. Exato. Né? Então, assim, para eles, claro, eu amo fazer a massagem, mas assim, eu quero que mais pessoas façam como eu, porque daí mais pessoas vão ser beneficiadas. Porque se a Jana ficar com aquele conhecimento dela ali e atender, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas, é essas pessoas que eu vou atingir. Agora, se a Jana ensinar o que a Jana sabe para 20 pessoas, essas 20 pessoas, né? Então, assim, é dissipar totalmente isso, sabe? É levar esse amor ao próximo e esse cuidado para os meus alunos, para eles levarem para outras pessoas. Ô, Janaína, a gente já está caminhando para o final da entrevista, mas eu queria exatamente entender um pouco melhor isso. Além de você atender, então, as pessoas em si, você também dá aulas. Então, como é que funcionam essas tuas aulas? Onde é que você leciona? Como é que as pessoas fazem para se inscrever? Elas aprendem a ter a mesma profissão que você? Como é que é isso? Exatamente. Eu dou aula, eu atendo, né? E dou aula amanhã, domingo, eu vou dar aula o dia inteiro. Né? Amanhã nós temos aula de ventosa terapia e moxa terapia. Eu dou aula na escola LM Cursos hoje. E presencial, no caso. Presencial, Existem lá 2 cursos, onde você tem o curso de massoterapeuta, que você faz 6 meses de curso, 3 horas por semana. E existe o curso de terapias integrativas, que são 10 modalidades, onde você faz esses extras, o floral, que não estão dentro da matéria de massoterapia. Né? E aí eu dou essa mentoria, esse apoio para os alunos extra, né? Fora da escola. Então, eu tenho meu atendimento no Centro Florescer, eu dou a mentoria no particular e aí eu atendo como professora na LM Cursos. Né? Então, eu me divido aí entre esses 3. Porque eu sinto que os alunos que se formam, às vezes, eles precisam de uma mentoria. Eles precisam que a gente pegue na mão e vá no espaço deles e fale, isso está errado, porque eu tinha esse costume de... Eu tenho, né? Eu entro num restaurante e eu começo a observar tudo que está errado. Eu entro numa padaria e eu começo a observar tudo que está errado. Então, assim, eu entro no espaço deles e, isso daqui não pode ser assim, isso daqui tem que ser assim. Então, assim, eu vou dando as dicas para eles terem um local, um espaço e eles terem confiança em estar atendendo. Janaína, para ser atendido por você, enfim, como é que faz? Onde é que te encontra? Quais são os horários? Como é que funciona para as pessoas poderem, então, terem maiores informações a esse respeito? Eu atendo de segunda a domingo, né? Se a pessoa tem dor, eu atendo no domingo também. Mas, geralmente, horário comercial. Horário à noite, eu tenho muito cliente fixo, desde lá de quando eu comecei. Eu tenho clientes que estão comigo há 3 anos e vêm toda semana, graças a Deus. Né? Então,
Tem horários à noite, quando eu não dou aula, eu tenho horário para massagem, para terapias, né? E final de semana também eu atendo. Então, eu geralmente atendo sábado. Domingo é muito raro, porque geralmente domingo eu dou aula, né? E o domingo que eu não dou aula eu tento ficar com a minha família, né? Então, o meu contato é pelo Instagram mesmo, ali tem o linkzinho para o WhatsApp, é direto comigo, né? A minha agenda sou eu que faço, os meus posts sou eu que faço, então assim, eu tenho tudo muito perto de mim, né? Qual que é o Instagram? É Jana Costa Terapias, né? Isso, vai estar nos caracteres ali, né? Isso. Ela vai colocar. Mas isso também é um aprendizado, né? Gerir o próprio Instagram, gerir toda essa parte, além da parte técnica do trabalho da massagem, toda essa parte ela também foi um aprendizado possivelmente para você conseguir chegar cada vez mais longe, né? Exatamente. E assim, falta muito ainda para eu ficar muito boa nas redes sociais, né? Todo mundo fala, tu tem que fazer curso online. Ainda não tem essa pegada, né? Eu sempre falo que eu sou muito boa no pessoalmente, mas assim, é uma intenção minha, né? Fazer curso online mais para frente, ficar melhor nos posts. Então, assim, tudo é um aprendizado. Eu digo que eu estou subindo um degrauzinho de cada vez. Eu não tenho pressa, né? Para atingir o topo, mas eu quero que cada degrau seja muito concretizado. E hoje eu consigo ver a minha evolução muito linda, assim, né? Então, tanto que quando eu fui convidada para dar aula, antes disso as pessoas, por que tu não dá aula? Por que tu não dá aula? E hoje eu já não me vejo não dando mais aula. Não era uma coisa que eu pensava na minha cabeça quando eu comecei. E hoje já é uma coisa que eu não consigo mais ficar sem, né? Porque passar o que a gente sabe, eu sempre falo para o aluno, a gente não é dono da verdade, se ele tiver aula com 10 professores, 10 vão falar diferente, né? Mas eu não vou falar nada que eu não tenha estudado num livro, eu sou muito de comprar livro, né? De ir além do quadrado do que me ensinam, né? Eu sempre ensino isso para eles também. Então, assim, eu acredito que... eu acho que a gente tem que subir, mas tem que subir com consciência, né? Entender... todo o contexto que a gente está fazendo e o bem que a gente está fazendo para o próximo, não fazer nada sem... porque tudo tem uma consequência, né? Então, vamos fazer direitinho, que eu acho que vale muito mais a pena, sabe? É isso, né? É isso, pessoal, né? Nosso tempo urge, a gente poderia ficar muito tempo aqui ainda conversando, mas Edinho mostrou claramente... Primeiro, eu acho que várias lições em torno exatamente de conceitos da sociedade. Ela rompe desde o princípio da questão exatamente de buscar a primeira felicidade, o dinheiro como consequência daquilo que faz com amor. Outro ponto que eu quero ressaltar muito forte, de você abrir o teu conhecimento, muita gente enxerga como concorrência. Não, eu não vou ensinar para ninguém, agora que eu atingi o sucesso, que eu estou conseguindo alavancar clientes, que eu estou conseguindo alavancar pessoas em potencial para me contribuírem, eu vou agora explicar para os outros como fazer? Não, isso é mais uma fonte, tanto de enriquecimento enquanto profissional, quanto, evidentemente, consequentemente, de dinheiro, até porque, evidente, estamos no mercado e funciona dessa forma. Então, esse é o olhar do profissional completo. E a Janaína nos demonstra aqui, em cada frase, em cada palavra, toda a afeição, o amor por aquilo que faz e os ensinamentos que podem, inclusive, orientar a sociedade de como nós podemos viver melhor realmente. Eu gosto sempre de pegar de cada convidado um ponto para a gente destacar no final, e eu acho que o ponto da Janaína, né, fantástica a trajetória, mas é essa vontade de começar de novo, mesmo tendo sucesso na sua área atual. Você, como vendedora, tinha um grande sucesso, tanto é que você foi buscada por vários outros concorrentes, mas você não caiu na tentação de permanecer daquela forma e buscou seu sonho. E buscando seu sonho, sem dúvida nenhuma, o dinheiro é consequência, então, mas é um grande aprendizado e uma prova, né, essa transição, porque a tentação de voltar atrás é muito grande. Então, você venceu essa barreira e não é à toa que está conquistando esse sucesso. E eu acho que essa é a dica que a gente deixa para os nossos seguidores que querem empreender, mas têm medo. Essa transição, ela é traumática, ela é difícil, ela às vezes dá um passo ao lado, como a Janaína comentou, de buscar outra fonte de renda, de buscar auxílio com a família, mas, sobretudo, pensando no propósito lá da frente, que ele vai ser muito enriquecedor e valer muito a pena se você persistir e tiver certeza que está no caminho certo. Então, eu acho que essa é a grande lição, sem dúvida nenhuma, e de mudar, né? Você mesmo falou, você era uma pessoa que era pilhada, você era uma pessoa que acordava brava, e hoje você é outra pessoa e, sem dúvida nenhuma, faz muito melhor para você e muito melhor para a sua família. Então, fica 2 dicas fantásticas aí. Agradecer muito a Janaína por estar conosco, compartilhando sua história. Tenho certeza que é só o início de um grande sucesso, ainda maior.
E agradecer também ao Sebrae, que está conosco, né? O Sebrae é o grande parceiro do empreendedor, o Sebrae está sempre ao lado do empreendedor, ajudando o empreendedor a chegar cada vez mais longe e mais preparado. Então, @SebraeSC. E também está conosco a Econova, nesse novo espaço. A Econova é a nossa parceira master aí, a Econova que produz auxiliares e corantes para tinturaria e estamparia. É uma tecnologia e processos para toda a indústria têxtil. Então siga lá no Instagram, @Econova. Agradecer muito a vocês que nos propiciaram chegar nesse espaço, esse mais de um ano e quase 2 anos completos de No Topo, 3ª temporada, 90 episódios, é só o começo também de uma grande história. Fique conosco, como o Mazinho sempre diz, a gente estará no topo, né, Sheila? É isso aí. E para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, nos siga lá no Instagram e no Facebook, no Topo Oficial. Lá você fica por dentro da agenda, assiste os cortes que a gente faz selecionado aí de cada entrevista. E você pode mandar perguntas, assim como todo mundo mandou aqui para a Jana, você pode mandar perguntas aí para os nossos convidados. A entrevista que você está assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e nos ajude a diminuir esse percentual aí de pessoas que nos assistem que não são inscritas, porque é muito importante para nós e vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Se você prefere conteúdo em áudio, estamos em todas as plataformas, é só escolher a sua favorita e nos acompanhar por lá. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Janaína, que Deus te abençoe e ilumine, que você continue sendo essa pessoa exponencial. Eu estou te conhecendo nesse momento, mas já sinto nitidamente assim, primeiro, o amor por aquilo que você faz. Literalmente, se você trabalha com energias, você irradia elas, porque é nítido aqui isso no teu semblante, o quão é gostoso a gente poder trocar essas ideias. E estava olhando agora aqui teu Instagram, eu recomendo as pessoas a realmente acessarem. Muita coisa curiosa, muita coisa importante aqui. A gente poderia ter falado de depressão, de tantas outras situações que atingem a sociedade, né? E não são simples comprimidos. A gente está falando tanto de comprimidos e tal, mas mesmo tendo toda a variedade de medicamentos, essa é uma doença, por exemplo, que não é o único comprimido que você receita, a pessoa vai tomar e está melhor. Não é por aí que funciona, muito pelo contrário, inclusive, né? Então, que você possa continuar fazendo esse bem, sendo exitosa no que você se propõe a fazer. Queremos aqui continuar te aplaudindo, enaltecendo e reconhecendo toda a tua capacidade. E oxalá que tantas outras pessoas se espelhem em você e nós possamos ter uma sociedade ainda melhor desta forma. Então, obrigado de coração pela tua participação. Câmera e microfone para as tuas considerações e a tua despedida. Eu agradeço. Fiquei bem surpresa, bem feliz, né, quando fui convidada. Não tenho muito o que falar. Eu acho que as pessoas, quando elas começam a olhar o próximo, né, com certeza o entorno delas tudo muda, né? Então, mas começa da gente, né? A gente que tem que começar a mudar para querer mudar o próximo. Então, eu tenho certeza que, né, formarei muitos massoterapeutas e terapeutas aí que vão continuar essa minha visão, esse meu pensamento de primeiro amar e o dinheiro como consequência, né? E é isso aí, muito obrigada. É isso. Que fique essa linda frase de final em especial para todos, né? Que a gente possa entender o quão é importante fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que ama e literalmente que o dinheiro possa vir como consequência para a sua felicidade, para aquilo que você busca, para a sua realização acima de tudo. Estejamos juntos, estejamos no topo, aqui compartilhando as boas ideias, compartilhando os bons assuntos, as convidadas especiais, convidados, assim como a Janaína pôde aqui agregar com o seu conteúdo e evidentemente abrilhantar ainda mais esse nosso episódio de estreia dessa nova temporada que nós queremos mais uma vez fortalecer com você, estar ainda mais sólido com a nossa audiência e estreitar esses laços em busca de uma sociedade ainda melhor. Obrigado de coração por todo o seu carinho, a sua audiência, e estejamos juntos no próximo episódio com mais convidados muito especiais. Um grande abraço a todos, com essa bela paisagem e até lá.